Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre as sinapses, né? Sobre o mecanismo, sobre o processo de comunicação entre os neurônios lá no sistema nervoso central. Então, como a gente já viu em aulas anteriores, recapitulando uma coisa que a gente já começou a discutir na aula passada, é importante entender como funcionam os neurônios. A gente falou de bioeletrogênese, né, de potenciais, como é que são gerados os impulsos nervosos, né, os potenciais de ação na aula passada. Agora a gente vai olhar como é que esses potenciais trafegam entre um neurônio e outro. Na verdade, a coisa não é tão simples assim, né? Não existe um tráfego de potenciais de ação de um neurônio para o outro, mas existe um processo complexo de integração entre esses dois neurônios, é o que a gente vai tratar hoje, tudo bem? Lembrando que a gente tem lá os nossos 80, 100 bilhões de neurônios, a estimativa é que cada neurônio faça em torno de 10 mil sinapses, quer dizer, multiplica 100 bilhões por 10 mil, a gente tem um número absurdo aí, né? O que gera toda a complexidade do sistema nervoso central, por isso a gente consegue fazer as coisas tão fantásticas que a gente consegue fazer. Né, compor uma sinfonia, praticar um esporte hipercomplexo, né, a gente consegue fazer um monte de coisas graças a essa complexidade, por isso que é importante entender os processos de bioeletrogênese e agora de comunicação neural. Né. O termo sinapse ele foi criado por um neurofisiologista inglês, né, o britânico Charles Sherrington, né, lá no século XIX, começo do século XX, na verdade, né, e foi ele que cunhou o termo sinapse. Sinapse quer dizer junção, né? O termo sinapse quer dizer isso, junção, na verdade junção entre dois neurônios. Está aqui uma sinapse. Né? Os neurônios, a gente sabe, são células independentes, mas que se comunicam. Né? Eles ficam lá grudadinhos um com o outro. Né? Eu tenho aqui mostrando dois neurônios, o neurônio pré-sináptico, ou seja, está antes da sinapse, e o neurônio pós-sináptico. Eles estão grudadinhos, mas existe um espaço fininho entre eles, a gente chama de fenda, né? Uma fenda sináptica entre esses dois neurônios. Então, a sinapse quer dizer essa junção entre esses dois neurônios, mas com uma fenda no meio. Tudo bem? Existem basicamente dois tipos de sinapses, né? As sinapses elétricas e as sinapses químicas. A gente vai olhar principalmente para as sinapses químicas nessa aula. Não vai ser uma aula de sinapses elétricas, eu só queria comentar rapidamente sobre sinapses elétricas, elas são muito importantes, mas a gente vai, por força do tempo, ter que deixá-las de lado. As principais diferenças funcionais entre essas duas sinapses são as seguintes, né? A sinapse elétrica ela é mais rápida, a gente vai ver, né? O tráfego de informação é muito rápido, no entanto, elas são menos plásticas, e vocês vão entender por que daqui a pouco. Já as sinapses químicas são mais lentas, o processo é mais complexo, mas elas são mais plásticas, elas são mais capazes de se modificar. E isso é importante para um monte de coisa, por exemplo, para os processos de aprendizagem, né, que são tão importantes para a gente aqui. Vamos lá olhar então. Vamos falar rapidamente só das sinapses elétricas. Né? O que é uma sinapse elétrica? É uma união entre dois neurônios, é uma junção entre dois neurônios, com uma fenda no meio, claro, essa união não é completa, os neurônios não são a mesma célula, são células independentes, mas que, nesse caso, são unidas por canais iônicos. Então, eu tenho canais iônicos, que permitem a passagem, por exemplo, de sódio, de potássio, de cálcio. Né? E esses canais são proteínas, né? Nesse caso essas proteínas são denominadas conexinas. Então, eu tenho fluxo iônico de um neurônio para o outro. Se o neurônio A, né, ou se a célula 1 aqui despolariza, essa despolarização vai ser transmitida, vai ser passada para o neurônio B por meio desse fluxo iônico. Então, nota que é uma sinapse muito simples, por isso que ela é muito rápida. É claro que esses canais podem se abrir ou se fechar, né, fazendo com que esses neurônios fiquem mais ou menos acoplados, mas é uma sinapse relativamente simples. Ela está presente não só no sistema nervoso central, ela está presente em outras regiões do sistema nervoso central, do organismo, perdão. Então, elas estão presentes, por exemplo, no músculo cardíaco, vocês vão ver isso nas aulas de cardio, já devem ter visto isso na disciplina de células e tecidos. Essas sinapses estão presentes no músculo liso, né, além de estarem presentes em várias regiões do sistema nervoso central. São sinapses importantes. Tá? Bom, mas o que eu quero tratar aqui hoje são as sinapses químicas. Né? Esse é o tema principal da nossa aula hoje. Vamos entender aqui, acho que com essa figura a gente consegue entender os principais mecanismos de comunicação, né, sináptica, que estão por trás. Eu quero entender como é que funciona essa comunicação sináptica. Então, eu tenho representado aqui um neurônio pré-sináptico, é o terminal axonal de um neurônio pré-sináptico,
E aqui eu tenho um neurônio pós-sináptico. Por exemplo, poderia ser um dendrito de um neurônio pós-sináptico aqui embaixo, né? E aqui no meio a fenda sináptica. Como que se dá esse processamento de informação, então, entre o neurônio pré, ou essa comunicação, né, entre o neurônio pré e pós-sináptico? Nós vimos na aula passada que o potencial de ação, ele se inicia, ele é gerado lá no segmento inicial do axônio, percorre todo o axônio e chega aqui no terminal, na região terminal do axônio. Quando esse potencial de ação chega aqui, o que ele faz é despolarizar essa membrana. Essa membrana que estava negativamente carregada vai ficar positivamente carregada. Acontece que essa membrana, além de possuir canais dependentes de voltagem para sódio e para potássio, aqueles que a gente viu na aula passada, possui uma outra população de canais importantes para esse processo, que são os canais de cálcio dependentes de voltagem. E como o nome diz, o que é um canal de cálcio dependente de voltagem? É um canal que permite a entrada de cálcio na célula. Lembrem, o cálcio está mais concentrado fora da célula, assim como o sódio, né? Lembrem lá das aulas de biologia geral, né? E na medida em que esses canais se abrem, porque a voltagem da membrana aumentou, o cálcio entra dentro do neurônio pré-sináptico. Eu tenho um grande influxo de cálcio no neurônio pré-sináptico. Quando o cálcio entra, o cálcio ele é um sinalizador intracelular super importante. Vocês vão cansar de ver cálcio, por exemplo, lá na bioquímica, né? Quando o cálcio entra na célula, ele muda um monte de coisa lá dentro, né? Nesse caso, o cálcio vai ativar um complexo de proteínas aqui dentro do neurônio pré-sináptico. A gente não vai ver qual é esse complexo, é um mecanismo bioquímico relativamente complexo, mas que vai levar a fusão de vesículas que estão aqui no citoplasma do neurônio pré-sináptico com a membrana do terminal, né? Esse terminal axônico ele possui vesículas, no interior das quais existem moléculas que a gente denomina moléculas neurotransmissoras. Tá? Então essas vesículas são carregadas de neurotransmissores, de moléculas de neurotransmissores, e com a entrada do cálcio, essas vesículas se fundem com a membrana e liberam, né, por exocitose, o conteúdo delas na fenda sináptica. Esse conteúdo são os neurotransmissores. Tudo bem? Então, recapitulando, o potencial de ação chega no terminal, abre canais de cálcio, o cálcio entra, promove a fusão das vesículas e a liberação dos neurotransmissores na fenda. Ok? Quais são esses neurotransmissores que eu tô apontando aqui, né? Existem dezenas de tipos de neurotransmissores, né? Eles podem ser divididos, por exemplo, em aminoácidos, né? O ácido gama-aminobutírico, o GABA, é um neurotransmissor super importante. O glutamato talvez seja o neurotransmissor mais frequente do sistema nervoso central, a glicina. Existem aminas biogênicas que também funcionam como neurotransmissores, né? Vocês já ouviram falar certamente dessas moléculas. Acetilcolina, dopamina, noradrenalina, histamina, serotonina, enfim, adrenalina, né? E existem peptídeos que também funcionam como neurotransmissores. Na verdade, o número dessas moléculas vai aumentando à medida em que os pesquisadores vão descobrindo cada vez mais novas moléculas que funcionam, que têm esse papel de mediar a comunicação entre dois neurônios. Tudo bem? A gente não vai entrar na química dessas substâncias, porque aí seria assunto para outra aula. Bom, vamos voltar ali para a nossa sinapse. Então, eu tenho as vesículas liberando esses neurotransmissores na fenda, e uma vez na fenda sináptica, o que esses neurotransmissores fazem é se ligar a receptores, ou seja, proteínas de membrana do neurônio pós-sináptico. Essas proteínas são, esses receptores, essas proteínas são específicas para cada tipo de neurotransmissor que o neurônio pré-sináptico libera na fenda. Quando o neurotransmissor se liga nesses receptores pós-sinápticos, eles vão causar uma série de efeitos no neurônio pós-sináptico que a gente vai ver adiante. Tudo bem? Mas antes de falar dos efeitos do neurotransmissor no neurônio pós-sináptico, eu queria comentar um pouco sobre o que acontece com esses neurotransmissores depois que eles caem na fenda e se ligam com os receptores, né? Na verdade, vários processos podem acontecer com esses neurotransmissores. Por exemplo, eles podem simplesmente se difundir para fora da fenda. Por difusão, eles vão embora. Eles podem ser reabsorvidos, na verdade, por células da glia que não estão mostradas aqui, mas que normalmente envolvem as sinapses. Então, essas células podem reabsorver esses neurotransmissores também, né? A figura não está mostrando aqui, está mostrando só um vaso. Eles podem ser destruídos por enzimas que estão aqui na fenda, né? Então, aqui está mostrando uma enzima que metaboliza, que destrói esses neurotransmissores.
ou eles podem ainda ser recaptados, reabsorvidos, recaptados pelo neurônio pós-sináptico, né, por meio de proteínas específicas que fazem essa recaptação, para que esse neurotransmissor depois seja reaproveitado no processo. Tudo bem? Por que eu estou comentando tudo isso? Né, porque a sinapse e esses mecanismos de metabolização, de destruição ou de recaptação de neurotransmissores são alvos de ação de muitas drogas, né, muitas drogas. Vou dar um exemplo aqui que talvez seja um dos exemplos mais importantes, mais frequentes hoje em dia. Existe uma classe de drogas conhecida, que é denominada inibidor seletivo de recaptação de serotonina. O nome já diz tudo, né? Ele inibe seletivamente, ou seja, só inibe a recaptação de serotonina, do neurotransmissor serotonina. Quando ele faz isso, ele aumenta a concentração de serotonina na fenda, porque a serotonina deixa de ser recaptada, e isso é importante em algumas condições. Por exemplo, em alguns processos, em algumas condições de depressão, o diagnóstico é falta de serotonina. Então, se eu dou um inibidor de recaptação de serotonina, eu aumento a concentração de serotonina na fenda e isso ajuda aquela condição, ajuda a pessoa naquela condição. Tudo bem? Então, vocês veem drogas lá como o Prozac, né, o Zoloft, né, essas drogas possuem esse tipo de ação. São drogas muito comuns hoje em dia, né, inibem a recaptação de serotonina. Só um exemplo, mas só para a gente entender como que compreender essa química aqui, esse processo é importante. Tá? Bom, vamos olhar agora então o que acontece, qual é a ação do neurotransmissor no neurônio pós-sináptico. Vamos lá então, eu tenho o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Então vamos lá. O neurotransmissor foi liberado na fenda e ele vai se ligar a receptores lá na membrana do neurônio pós-sináptico. Basicamente, essa ligação pode causar dois tipos de efeitos no neurônio pós-sináptico. Ele pode causar uma hiperpolarização, ou seja, ele pode diminuir ainda mais o potencial de membrana do neurônio pós-sináptico, ou ele pode causar uma despolarização, uma hipopolarização, ou seja, ele pode deixar a membrana desse neurônio um pouco mais positiva, como é o caso dessa figura, né? O que esse neurotransmissor fez nesse caso? Né? Por exemplo, o glutamato. O glutamato faz isso. Né? Ele abriu canais de sódio, a gente já viu, o sódio está mais concentrado fora, ele vai entrar e vai despolarizar a célula. Ele vai causar o que a gente chama de potencial pós-sináptico. Nesse caso, um potencial pós-sináptico excitatório. Ele excitou o neurônio, ele despolarizou o neurônio, ele deixou o neurônio que estava negativo um pouco mais positivo. Ele fez com que esse neurônio ficasse mais próximo do limiar de disparo de um novo potencial de ação. Lembra, aquele limiar é aquela voltagem da membrana a partir da qual todo aquele processo balístico, né, aquele processo de feedback positivo de entrada de sódio dá origem a um potencial de ação. Então, nesse caso aqui, o que o neurotransmissor fez foi fazer o neurônio ficar mais próximo desse limiar. Ele despolarizou, ele excitou o neurônio. Se ele tivesse hiperpolarizado, o que ele teria feito é inibido aquele neurônio, deixado aquele neurônio um pouco mais longe do limiar, do valor de limiar. Então, o neurotransmissor, quando ele se liga ao receptor pós-sináptico, ele pode despolarizar ou hiperpolarizar, ele pode causar um potencial pós-sináptico, né, como esse que eu acabei de mostrar, excitatório ou inibitório. Tudo bem? Então, o neurotransmissor em si não é excitatório ou inibitório, como muitas vezes a gente lê por aí. É a ligação do neurotransmissor com o receptor que vai produzir um efeito excitatório ou inibitório. Tudo bem, pessoal? Legal. Se a gente compreendeu bem isso, acho que vocês vão entender agora qual que é o grande processo de integração, de computação que o neurônio faz quando recebe esses sinais. Então, eu queria relembrar vocês que os neurônios recebem, né, eles fazem milhares e milhares de sinapses. Né? Aqui está uma figura mostrando isso, né, mostrando um neurônio recebendo alguns milhares de sinapses. Né? Lembrando que essas sinapses podem ser feitas no corpo celular, entre o axônio e o corpo celular do neurônio, entre o axônio e o dendrito do neurônio, ou até entre o axônio e o axônio dos neurônios. Né? Mas o fato é que o neurônio que cada neurônio recebe muitas sinapses, e ele tem que integrar essas sinapses, né? Ele tem que computar todos os sinais, né? Todos os potenciais pós-sinápticos que essas sinapses geram para produzir uma resposta, de modo a produzir uma resposta. Tudo bem? Então, aqui, cada uma dessas sinapses está gerando um potencial pós-sináptico excitatório,
né, ou um potencial pós-sináptico inibitório. Ele pode estar ou excitando ou inibindo o neurônio, né. O cômputo de tudo isso, a integração de tudo isso é que vai fazer com que o neurônio produza ou não um novo potencial de ação. E caso ele produza um potencial de ação, com que frequência, né, na verdade eu estou falando um potencial de ação, mas nunca é um potencial só, é um trem de potenciais, né, uma sequência de potenciais. E essa frequência, a frequência desse trem de potenciais vai depender desse processo de integração. Agora, imaginem só, aqui a gente está olhando só um neurônio. Imaginem 80, 100 bilhões desses neurônios fazendo isso concomitantemente, simultaneamente. E aí a gente tem de novo, né, alguma ideia da complexidade que é esse sistema que a gente está estudando. Né, e como e por que esse sistema consegue fazer tudo o que ele é capaz de fazer. Tudo bem, pessoal? Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco agora da parte sensorial, da parte motora, da parte neurovegetativa desse sistema, para compreender melhor como é que isso tudo funciona. Tudo bem? Até lá, pessoal.